Em desenho técnico, agora, vamos tratar do tema tangência e concordância. Tangência de uma circunferência com uma reta, tangência externa entre duas circunferências e tangência interna entre outras duas circunferências. O instrumental necessário é um par de esquadros para poder trabalhar com paralelas e perpendiculares, um escalímetro para medição precisa, um compasso com adaptador de lapiseira para colocar a lapiseira 03 com grafite H, é uma lapiseira de traçado mais fino e mais claro para as linhas de construção, e uma lapiseira 05 com grafite HB para depois finalizar a resposta do exercício. A resposta, no caso, é este traçado aqui, apenas esse traçado daqui. O roteiro que nós seguimos de sequência para a resolução do exercício é, primeiro, determinar o centro da circunferência incógnita. Em segundo lugar, traçar a linha que promove a tangência, LPT. Em terceiro lugar, traçar a reta ou a circunferência, conforme for o caso. Vamos analisar o primeiro exercício, este daqui. Vejamos o que nós temos. Nós temos uma circunferência de raio 20, cujo centro é dado, então nós temos como desenhá-la. Uma outra circunferência de raio 30, cujo centro também é conhecido. Nós desenhamos essa circunferência. E nós temos uma terceira circunferência aqui, tangenciando à esquerda a circunferência de raio 30 e à direita a circunferência de raio 20. A incógnita deste exercício é justamente onde está o centro desta circunferência de raio 75 e quais são as linhas que promovem a tangência da circunferência de raio 75 com raio 30 no ponto de tangência e de raio 75 com raio 20 no ponto de tangência. Tudo isso será determinado aqui, traçar LPT. Vamos lá. Em primeiro lugar, descobrir o centro da circunferência de raio 75. Então, para isso, eu olho nas duas extremidades do raio 75. À esquerda, 75 tangencia, ou seja, toca raio 30. Essa tangência é interna, por causa do seguinte: se eu completar o raio 30 aqui, clarinho mesmo, porque não é resposta de exercício, e completar o raio 75, também clarinho, porque é uma linha de construção, eu percebo que raio 30 ficou dentro de raio 75. Portanto, o ponto de tangência é interno. Então, para descobrir o centro do raio 75, eu vou no centro do raio 30 e vou abrir o compasso com a diferença entre os dois raios. Se aqui nesse ponto de tangência eu trabalho com 75 e com 30, eu faço 75 menos 30, que dá 45. Vamos abrir 45 milímetros. Ter certeza de que é realmente 45 milímetros, a tangência não aceita erro de fração de milímetro. Então, vamos lá. Estamos trabalhando aqui na tangência de 75 com 30. Então, eu finco a ponta seca do compasso no centro do 30, com a abertura da tangência interna.
centro do 30. E vou traçar um arco da tangência interna entre 30 e 75. Agora, vamos olhar a outra extremidade do raio 75. Vejo que ele tangencia raio 20, externamente, porque se eu completo a circunferência de raio 20, percebo que ela fica fora da circunferência de raio 75. Portanto, é um ponto de tangência externa. Quando a tangência é externa, nós somamos os raios para descobrir o centro. Então, vamos lá. Com 75 mais 20 dá 95. Então, eu venho no centro do 20, que está sendo tangenciado pelo 75. Abrir 95. Concentro em 20, eu abro um arco da tangência externa. O arco da tangência externa, de 75 com 20, cruzou o arco da tangência interna, de 30 com 75. Encontrei o centro de 75. Vamos conferir antes de seguir em frente, porque a tangência não aceita erro de fração de milímetro. Vejamos se nós temos aqui 75 do centro da circunferência até um ponto da circunferência. Vamos conferir esse aqui. Também. Determinamos o centro da circunferência. Agora, vamos traçar a linha que promove a tangência. Vamos lá. Quando eu tenho tangência externa, eu somo os raios para encontrar o centro. E para traçar a LPT, eu uno o centro das duas circunferências. Quando eu tenho tangência interna, para achar o centro, eu subtraio os raios. E para traçar a LPT, eu uno centro a centro e prolongo até a circunferência ser tangenciada. Vamos lá. Eu tenho raio 75 tangenciando raio 30. Então, eu vou unir o centro do 75 ao centro do 30 e prolongar. Centro do 75. Aqui. Ao centro do 30. Tem que ser preciso. Então, paciência na hora de posicionar o esquadro corretamente. Vamos lá, traçar a linha que promove a tangência. Começa no centro do 75. É uma linha traço ponto. Passa pelo centro do 30. E corta a circunferência de raio 30 a ser tangenciada. Esta é a LPT entre 75 e 30. Agora, vamos olhar na outra extremidade do raio 75. 75 tangencia externamente 20. Então, eu vou unir o centro do 75 ao centro do 20 para traçar a LPT.
centro do 75 ao centro do 20. Repara que ela passa muito perto da linha de centro do raio 20. Tudo bem. Centro de 75, centro de 20. Completamos. O traço deve cortar a circunferência a ser tangenciada. Veja como ela está próxima da linha de centro. Então, nós já temos o centro do raio 75, a linha que promove a tangência entre 75 e 30 e a linha que promove a tangência entre 75 e 20. Agora, nós finalizamos traçando a circunferência. Abrimos 75 no compasso. Estamos trabalhando com milímetros. Fincamos a ponta seca no centro de 75 e vamos fazer um traçado entre a linha que promove a tangência de 75 com 30 até a linha que promove a tangência de 75 com 20. Saímos de uma LPT até a outra LPT. Tá? Paramos na linha que promove a tangência. Cuidado para não ir até a linha de centro da circunferência, que é outra coisa. Depois, nós vamos passar lapiseira 05 HB na parte que interessa a resposta do exercício. Vamos agora para o segundo exercício, que é de uma reta com uma circunferência. Antes disso, vamos falar o seguinte, que quando temos uma circunferência com uma reta, para achar a linha que promove a tangência entre a reta e a circunferência, precisamos de uma perpendicular em relação à reta, passando pelo centro da circunferência, isso daqui. Para isso, usamos o par de esquadros. Se você vê que já tem uma reta, coloque um esquadro em cima dessa reta. Agora, nós vamos garantir uma perpendicular em relação à reta. Então, colocamos o segundo esquadro, ângulo de 90 graus do segundo esquadro, apoiado neste esquadro ao longo da reta. Então, nós temos uma perpendicular em relação a esta reta. E buscamos o centro da circunferência, que será tangenciada pela reta. E fazemos o traçado da linha que promove a tangência. Esta é a linha que promove a tangência. Então, agora, esquadro em cima da reta. Eu vou levar uma paralela desta reta para a linha que promove a tangência, bem no ponto de tangência. Então, aqui eu tenho a minha reta. Minha reta nasce na linha que promove a tangência. Eu levei uma paralela para o ponto de tangência. Ah, e se a minha reta estiver numa outra posição? A mesma coisa. Coloque o esquadro sobre a reta, trace uma perpendicular em relação à direção da reta, passando pelo centro da circunferência. E agora leve a resposta, que é a reta no ponto de tangência.
Aqui. Podemos fortalecer a resposta para ficar bem visível aquilo que nos interessa. Então, no caso, um raio 15, vamos medir raio 15. Vamos ver se está. Vamos agora solucionar aqui embaixo. Nós temos uma circunferência que tangencia uma reta de um lado e do outro lado tangencia uma circunferência de raio 15. Então, vejamos. Tá aqui a circunferência de raio 15, cujo centro é dado, eu sei onde está, na folha. Eu tenho uma reta que também já está passando na folha, já é dada. E a incógnita está aqui no meio. Tudo bem, porque eu tenho um dado, um posicionamento definido, eu tenho um outro dado, posicionamento definido, e a incógnita está no meio. Vamos lá. Primeira coisa, determinar o centro da circunferência. Depois traçar a LPT e, por último, traçar a reta ou a circunferência. No caso, é a circunferência. Aqui foi reta, e agora a gente vai traçar a circunferência. Então, vamos olhar. A incógnita é raio 10. Eu vou olhar do lado esquerdo. Raio 10 tangencia uma reta. Então, para achar o centro de raio 10, primeiro eu preciso levar uma paralela desta reta com o valor do raio. Se o raio é 10, eu vou ter uma paralela a 10 milímetros. Vamos lá. Eu tenho, marco 10 milímetros, sempre toca a lapiseira, gira e tira, para dar precisão. Então, eu falei que quando tem uma reta, a gente coloca o esquadro em cima da reta. Agora, eu vou levar uma paralela dessa reta a 10 milímetros. Venho aqui. Reta. Paralela da reta a 10 milímetros. Agora, vamos olhar a outra extremidade do raio 10. Do lado direito, raio 10 tangencia raio 15. Tangência externa, porque raio 10 está aqui e raio 15 está fora de raio 10. Já vimos isso, tangência externa. Então, para achar o centro, eu vou somar raio 15 com raio 10. Isso dá 25. Colocar a lapiseira 03 H no compasso para trabalhar com linha de construção. Que é a soma
de 15 com 10. Vou no centro do raio 15 e traço um arco da tangência externa, cortando a paralela da reta. Pronto. Encontrei o centro de raio 10. Aqui é uma paralela da reta, com o valor do raio, que é 10. Determinamos o centro da circunferência. Vamos agora traçar a LPT. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Eu tenho raio 10. Do lado esquerdo, raio 10 tangencia a reta. Então, para traçar a LPT, eu vou trabalhar em cima da reta, buscando uma perpendicular em relação ao centro. Então, se tem reta, já coloque o esquadro sobre a reta. Então, colocamos o esquadro sobre a reta a ser tangenciada. Com o auxílio do segundo esquadro, nós afastamos o esquadro da reta. E agora, nós vamos traçar uma perpendicular, aqui, ó, 90 graus, uma perpendicular em relação à reta a ser tangenciada, passando pelo centro do raio 15. Desculpe, pelo centro do raio 10 que nós acabamos de encontrar. Aqui. Traçamos uma linha que promove a tangência. Veja que aqui tem 15, tem 90 graus. Agora, vamos traçar a linha que promove a tangência entre o raio 10 e o raio 15, unindo o centro das duas circunferências. Circunferência de raio 10, circunferência de raio 15. Traçamos aqui a LPT, cortando a circunferência a ser tangenciada. Ok? Abrimos 10 milímetros no compasso e finalizamos o exercício, fincando a ponta seca no centro do raio 10 e traçando de uma linha que promove a tangência até a outra linha. Então, vamos lá. Desde a LPT, perpendicular à reta, quebrou, até a LPT da tangência externa. Repare que não é a linha de centro do raio 15, é a LPT da tangência externa. É aqui. Resolvido. Então, nós temos reta, linha que promove a tangência perpendicular à reta passando pelo centro de raio 15, raio 10, tangenciando externamente raio 15, na linha que promove a tangência entre raio 10 e raio 15.